Os montes ocidentais da Palestina. As elevações de terras mais importantes da Palestina a ocidente são num total de 12 montes. Monte Líbano. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até ao mar ocidental, será o vosso termo. A altura média, 1.870 metros. A Cordilheira dos Montes Líbanos está estendida paralelamente à costa oriental do Mediterrâneo. Fica na parte ocidental da Síria, ao norte da Palestina. A altitude dessa cordilheira é muito variada, mas grande parte dos estudiosos da geografia bíblica concordam em uma altura média de 1.870 metros. Monte das Bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Altura média, 370 metros. Identificado também pelos nomes Atim e Cornos. A provável elevação da terra em Tiberíades, onde Cristo pronunciou o famoso Sermão do Monte. Monte Tabor. E anunciaram a Císera de Baraque, filha de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Altura média, 550 metros. O Monte Tabor localiza-se na Galileia e sua localização privilegiada permite-nos uma visão panorâmica e única da Palestina. Crê-se que foi em Tabor que ocorreu a transfiguração de Jesus. Monte Moré. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Altura média, 550 metros. Essa região elevada da Galileia é frequentemente citada nas Escrituras, acompanhada da menção dos enormes carvalhos que tal elevação abrigava. Monte Gilboa. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Gilboa. Altura média, 530 metros. O significado do nome Gilboa é fonte borbulhante. Embora não haja menção de suas fontes, essa elevação da Palestina situava-se no território de Samaria, ao sul do vale de Jezreel. Foi em Gilboa que o primeiro rei de Israel, Saul, morreu.
Monte Carmelo. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo. Altura média: 510 metros. O Carmelo fica em Samaria, ao sul do vale do Armagedon. Foi no Carmelo que Elias confrontou os profetas de Baal. Monte Ebal. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no Monte Ebal. Altura média: 910 metros. Ebal está situado cerca de 50 quilômetros ao norte de Jerusalém e 10 quilômetros ao sudeste de Samaria. Foi nesse monte que Josué enumerou as bênçãos e as maldições sobre os que transgredissem a lei. Monte Gerizim. Quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo. Altura média: 850 metros. O monte Gerizim era para os samaritanos o que o monte Moriá era para os judeus, um lugar sagrado. Esse monte situava-se ao lado do Ebal, dividido apenas por um estreito vale. Monte Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Altura média: 760 metros. Esse é o mais famoso monte da Palestina. É sobre Sião que Jerusalém foi edificada. A arca foi guardada nesse monte, até que o rei Salomão a levasse para o templo, sobre o monte Moriá. Monte Moriá. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Altura média: 760 metros. O Monte Moriá é um dos montes de Jerusalém, local onde Abraão esteve para oferecer Isaque em holocausto e onde Salomão edificou o templo. Monte Hebrom. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Altura média: 900 metros. Esse monte está situado cerca de 30 quilômetros ao sul de Jerusalém e foi palco de importantes acontecimentos veterotestamentários. Monte das Oliveiras. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Altura média: 800 metros. O Monte das Oliveiras está bem próximo de Jerusalém,
separado apenas por um vale chamado Cedron. Foi nesse monte que Jesus orou sob grande agonia na noite em que foi traído, e sobre esse monte Jesus descerá quando vier em glória para julgar as nações. Curiosidades. A fauna da Palestina. Uma curiosidade com relação aos peixes da região pode ser observada. Os peixes ocorrem em grande variedade e quantidade nessa região, que é tão escassa de vertentes de água doce. Nos rios e no mar da Galileia, por exemplo, pode-se catalogar inúmeros peixes bons para o consumo. Monte Líbano. Essa cordilheira de elevações de solo situa-se ao norte da Palestina e apresenta-se em duas divisões, Líbano e Antilíbano. Esta divisão não é reconhecida nas escrituras sagradas, mas vem do tempo da dominação grega e persiste até hoje. A cadeia de montanhas que fica a oeste é conhecida como Líbano e a que fica ao leste como Antilíbano. O vale que separa as duas cadeias de montanhas toma nomes diferentes. Ao sul é chamado Vale do Leontes, por onde corre o rio do mesmo nome. Pouco mais para o norte é conhecido como o Vale de Mispá, que se estende por entre os confrontantes das duas cadeias. E do centro para o norte toma o nome de Orontes, pois que serve de leito para o rio do mesmo nome. Ao tempo de Josué, o vale era conhecido simplesmente como Vale do Líbano. Era famoso pela sua fertilidade.